Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre edição de genomas, principalmente sobre a técnica de CRISPR, que é uma técnica relativamente recente, mas tem estado com cada vez mais evidência na área de genética e manipulação de genomas. Mas antes de falar dela, vamos primeiro falar um pouco de conceitos básicos envolvidos na edição de genomas. Então, vamos falar um pouco sobre o sistema CRISPR em bactérias, como que ele funciona nesses organismos e como o conhecimento desse sistema permitiu o desenvolvimento da técnica de CRISPR para a edição de genomas. Tá ok? Vamos começar então. Nessa primeira parte da aula, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que vocês têm que ter em mente, que vocês têm que entender antes de a gente poder falar da edição de genomas propriamente dito. Além disso, vamos também falar dos principais métodos já descritos para essa tecnologia. Mas o que seria a edição de genomas? É uma técnica interessante que utiliza a própria maquinaria da célula para direcionar as alterações. Então, uma técnica de engenharia genética que vai aproveitar mecanismos da própria célula. Ok, mas quais mecanismos? Os mecanismos de reparo da célula. Mas por quê? Como que a gente vai utilizar o mecanismo de reparo da célula e por que isso é importante? Bom, tudo isso se baseia em uma quebra de dupla fita. Então, você vai utilizar nucleases específicas, ou seja, nucleases são enzimas que degradam o DNA. Então, no caso, vai usar aqui uma endonuclease que vai cortar aqui a dupla fita do DNA, gerando uma quebra de dupla fita. Essa quebra de dupla fita, ela não é interessante para a célula, isso pode ser prejudicial para ela. Então, a célula vai reconhecer aquele erro, né, aquela quebra de dupla fita, e vai tentar reparar esse erro. Então, você vai, através do direcionamento da sua nuclease para um sítio específico que quer editar, você consegue recrutar a maquinaria de reparo para aquela região da quebra, para então permitir que uma modificação seja incorporada ali, né? Você pode gerar inserções, deleções, modificações ou substituições na sequência-alvo. Então, aquela sequência-alvo, ou seja, aquela região de quebra do DNA. Mas antes de eu explicar como exatamente você pode gerar isso daqui, vamos entender como que funciona, né, esse reparo, né? Porque você pode ter duas vias de reparo que vão levar a diferentes consequências para essa técnica. Então vamos lá, reparo de quebra de dupla fita. É um mecanismo de reparo extremamente importante. Embora eu não tenha falado para vocês antes, eu vou falar disso agora então para explicar melhor essa técnica. E a importância grande disso é porque a quebra de dupla fita ela pode levar à degradação de cromossomos. Por quê? Porque você, ao realizar uma quebra de dupla fita, você vai ter ali extremidades livres expostas. E isso não é interessante, isso não é algo bom. Lembra quando eu falei de telômeros, que eu disse que tinha que ter toda uma conformação ali para você não ter aquela extremidade livre? Então, por quê? Porque essas extremidades livres elas são passíveis de degradação. A célula pode reconhecer aquilo como material exógeno, por exemplo, né? Porque o seu próprio genoma ele não tem essa extremidade livre, então se tem uma extremidade livre ali é porque isso pode ser algum material estranho. Então ele pode tentar degradar aquilo. Ou ainda ele pode levar a eventos de recombinação que também podem causar perda de informação genética. Então, geralmente, quebras de dupla fita devem ser prontamente reparados pela célula, ou seja, para recuperar a integridade do DNA. Até porque em uma região de quebra, você não consegue replicar o DNA. Quando a forquilha de replicação chega ali, ela simplesmente vai ser desmontada, porque o DNA simplesmente acaba. Então, temos duas vias principais de reparo de quebra de dupla fita. A ligação de extremidades não homólogas e a recombinação homóloga. Então, aqui tem uma ideia geral de como cada uma ocorre, né? E eu vou falar de cada uma especificamente. Bom, a ligação de extremidades não homólogas ela é relativamente simples. Você tem lá a quebra do DNA, o objetivo é simplesmente você juntar de volta esses dois fragmentos. Então,
você vai recrutar maquinarias da célula que vão se ligar a essa região, vão processar essas extremidades para então você religar elas. O problema é que esse processamento envolve a degradação ali, né? A clivagem daquela extremidade para você poder sobrepor ali e religar. E isso pode levar à perda de nucleotídeos. Então, se você perde nucleotídeos ali no local da quebra, você pode levar a uma mutação naquela região. Embora então ela seja uma maneira simples de você simplesmente desfazer a quebra de dupla fita, você pode incorporar mutações naquela região que podem ter outros problemas para a célula. Uma alternativa para evitar isso é o reparo utilizando então recombinação homóloga, que ele é um pouco mais complicado, mas ele basicamente tenta restaurar a fita à sua condição original. Então, além de você recuperar a integridade do DNA, você mantém a informação genética. E isso só é possível porque ele vai utilizar a informação a informação danificada vai ser recuperada a partir de uma outra sequência. Ou seja, você precisa de uma sequência homóloga para poder fazer esse processo de recombinação e recuperar essa informação. Então, isso não pode ocorrer em qualquer momento. Por quê? Porque você precisa, então, de uma cópia daquela informação. Você precisa de um cromossomo homólogo. Por quê? Porque se tem uma quebra de dupla fita, você só vai ter uma região de homologia se você tiver um cromossomo também homólogo. Então, esse tipo de reparo, ele geralmente está restrito às etapas, a etapa de replicação da célula, em que após você duplicar o material genético, você vai ter uma cópia homóloga daquele cromossomo, e isso então permitiria utilizar essa cópia homóloga como referência então para esse reparo. Mas ok, como que funciona esse mecanismo de reparo? Então aqui a gente tem os dois cromossomos homólogos, um deles então você teve uma quebra na dupla fita do DNA. Você, para poder realizar esse reparo, você também precisa realizar um processamento. Então vão ter umas nucleases que vão digerir extremidades, né, a partir daqui nessa porção 5' da fita. E essa digestão aqui vai gerar então um fragmento de fita simples livre. E por que isso é importante? Porque esse fragmento de fita simples, essa região aqui, ela é complementar à região no cromossomo homólogo. E como aqui você tem fita simples, você permite o pareamento. Então essa fita aqui vai invadir esse duplex, vai deslocar, né, esse pareamento, vai deslocar uma das fitas e vai parear com sua fita complementar. E por que isso é importante? Ao você parear com essa fita complementar, você passa a ter aqui uma fita molde para estender essa fita danificada. Por quê? Porque você tem essa extremidade 3' livre. Se você tem essa extremidade 3' livre e uma fita molde, a DNA polimerase pode se ligar àquela região e estender essa fita a partir do terminal 3', de maneira então a recuperar a informação. Então, uma vez que você fez isso, você a partir de agora, essa fita pode voltar, né, pode sair daqui, parear novamente com sua fita complementar original, e agora você tem ali então um pareamento que permite a síntese do DNA aqui nessa região, de maneira a recuperar aquela informação. Você vai desfazer a quebra, porque você conseguiu realizar o pareamento aqui, e com isso você tem ali a informação para recuperar a sequência original da fita. Então, você vai ter uma degradação inicial do DNA lesionado para poder ocorrer essa invasão no cromossomo homólogo e assim também sintetizar uma nova fita do DNA usando como molde o DNA íntegro. Então, a recombinação homóloga utiliza a informação em uma sequência complementar, em uma sequência homóloga, para então recuperar
a informação, né, para recuperar a integridade do DNA. Mas ok, por que isso é importante para a edição do genoma? Por que esses sistemas de reparo são importantes? Porque, como eu falei antes, vai ter uma quebra de dupla fita. E o que vai acontecer depois dessa quebra de dupla fita, né, o reparo, vai depender justamente da via assumida ali. Então, normalmente, em condições normais, você vai ter ali uma ligação de extremidades não homólogas, né, um reparo por ligação de extremidades não homólogas. Então, se você tem ali uma nuclease que cliva em um determinado sítio e você tem ali a quebra de dupla fita, o que vai acontecer? Você vai incorporar mutações naquela região. Por quê? Porque se não tiver uma sequência homóloga, a célula vai simplesmente tentar religar aquilo ali, alterando a sequência naquela região, o que pode levar à alteração no quadro de leitura do gene. Por quê? Se você, na hora de religar, você tirar um nucleotídeozinho ali sequer, se você tirou um nucleotídeo, você alterou o quadro de leitura. Alterando o quadro de leitura, você altera toda a informação daquele gene, porque os códons passam ali a ser lidos de forma diferente e com isso você vai gerar uma proteína truncada, uma proteína com uma informação diferente. Então você vai realizar uma mutação naquele sítio-alvo que provavelmente vai inativar a função daquele gene. Então, se você quer um estudo que você quer só inativar um determinado gene, só isso daqui é suficiente. No entanto, para outras abordagens em que você quer adicionar informações ou realizar uma mutação precisa, modificar um único par de base, a gente pode utilizar uma outra abordagem. Uma abordagem que direcione o reparo para ser realizado por recombinação homóloga. E como que a gente faz isso? Fornecendo um DNA molde para o reparo. Então você pode fornecer uma sequência homóloga junto lá com o seu sistema de edição que permite assim que você incorpore modificações precisas no genoma. Então você vai cortar ali o seu DNA, mas você vai ter um DNA doador que vai ter homologia, aqui no caso, está vendo? Homologia região B e a região C. Na hora de realizar o reparo, o mecanismo de reparo por recombinação homóloga vai incorporar essa região D aqui dentro daquela sequência do genoma. Então você vai estar incorporando então a informação de forma precisa naquela região. Então, voltando àquela imagem inicial, nós temos diversos sistemas que podem ser empregados para isso, né? Então, os sistemas vão realizar essa quebra de dupla fita, mas o tipo de edição que vai ocorrer, seja só uma mutação ou uma substituição de base, uma adição, né, ou uma remoção de um fragmento, vai depender, então, se você vai fornecer ou não uma sequência homóloga. Para qual via de reparo você vai direcionar, então, a maquinaria da célula. E com isso você consegue manipular de forma relativamente precisa a modificação que você quer incorporar ali. Então, essa técnica ficou em evidência, principalmente depois do desenvolvimento, né, da descrição do sistema CRISPR-Cas9, mas embora isso pareça uma novidade, a edição de genomas, edição genética, é uma técnica que foi descrita ainda na década de 90, inicialmente com a descrição das meganucleases, após a descrição das meganucleases. Essas meganucleases foram descritas no final da década de 80, então elas são endonucleases, ou seja, enzimas que degradam ácidos nucleicos a partir do seu interior, né, cortando no meio e não nas extremidades. Elas são similares a enzimas de restrição. A diferença é que, em vez de reconhecer aqueles cerca de 6 pares de base que as enzimas de restrição reconhecem, eles geralmente reconhecem sequências bem maiores, a partir principalmente de 12 pares de base, podendo ir, por exemplo, até 40 pares de bases diferentes. E qual é a diferença disso? Enquanto a enzima de restrição
com aqueles 6 pares de base, ela pode ter sítios de corte em vários locais ao longo de um cromossomo. À medida que você vai aumentando o sítio de reconhecimento dessa enzima, né, aumentando a sequência que ela reconhece para realizar a clivagem, você vai diminuindo as chances de encontrar essa sequência mais de uma vez no genoma. Então vai diminuindo os sítios de corte no genoma, de maneira a que você consiga, em certo ponto, você ter que ela corte em apenas uma determinada região do genoma. Por quê? Porque ela vai reconhecer apenas uma sequência nucleotídica específica e, dependendo do tamanho, ela só vai poder ser encontrada uma vez no genoma ou, em alguns casos, ela vai estar completamente ausente. E qual é a vantagem disso? Se você tem uma meganuclease que reconhece uma sequência específica interessante para você, você consegue, então, que ela realize uma clivagem naquela região e você consegue editar ali o DNA naquela região. Mas qual é o problema disso? Que é difícil você ter uma meganuclease que reconheça exatamente a região que você quer editar. Por quê? Porque você precisaria encontrar na natureza uma meganuclease que reconhecesse aquela região. E você modificar essas enzimas para reconhecer um sítio específico é extremamente complicado, porque você tem que ir mexendo em toda a conformação da proteína. E nós não temos ainda o conhecimento ou o poder computacional para modular essas alterações de maneira a alterar o sítio de reconhecimento do DNA, né? As sequências reconhecidas. E embora tenhamos já diversas meganucleases já descritas com seus sítios de restrição, seus sítios de reconhecimento descritos, tudo isso depositado em banco de dados, isso nem sempre é útil porque você vai depender da sorte de ter descrito uma meganuclease que corta aonde você quer que ela corte. Então, obviamente, para conseguir contornar esses problemas, novos métodos de edição foram sendo desenvolvidos. Um deles envolve nucleases acopladas a domínios de dedo de zinco, então as ZFNs, então elas vão estar ligadas a esses domínios de ligação ao DNA, né? Os dedos de zinco são um domínio de ligação ao DNA e isso fornece uma boa alternativa. Por quê? Porque você pega aqui uma nuclease, principalmente essa nuclease FOC aqui, e você vai acoplando ela a domínios específicos que reconhecem uma determinada sequência de DNA. E qual é a vantagem disso? Você, ao mudar os domínios de dedos de zinco, você consegue alterar a especificidade daquele sistema. Então temos aqui, né, uma enzima, uma nuclease inespecífica, que vai cortar ali onde ela tiver um sítio de corte exposto, né, uma DNA ali exposto, ela vai lá e corta. E a especificidade vai ser conferida, então, por esses domínios dedo de zinco, que você vai, então, agrupar ali, né, diferentes domínios de forma a fornecer, então, uma sequência de interesse para direcionar aquele sistema para a região que você quer. Sendo que cada domínio vai reconhecer cerca de 3 nucleotídeos, então você tem que ir brincando ali, né, de 3 em 3, diversos domínios, de maneira a você conseguir direcionar ela para um sítio-alvo. Então, ela é uma boa alternativa às meganucleases, elas facilitam essa questão, esse problema das meganucleases, de você ter que manipular a proteína para reconhecer o sítio-alvo, através apenas de você mexer ali, trocar os domínios para tentar reconhecer, mas ainda não é tão eficiente, porque você precisa, então, de um domínio para 3 nucleotídeos diferentes. Então, você tem que ficar fazendo esse joguinho ali para conseguir que ela se acople a uma determinada região. Então, um outro passo para melhorar isso veio com o sistema TALEN, que são nucleases ligadas a TALI, esse Transcription Activator-like, né, que seria um efetor similar ativador transcricional. E o que é isso? São pequenas proteínas, né, efetoras, que elas vão reconhecer um nucleotídeo específico. Então, ao contrário dos domínios de dedo de zinco, cada um desses efetores vão reconhecer um nucleotídeo específico. Então, você consegue melhorar muito ali
a sua capacidade, né, de criação ali, de direcionamento, de especificidade daquele seu sistema, porque você só precisa tocar um daqueles domíniozinhos para reconhecer uma determinada base nitrogenada. Então, como cada talhe reconhece um nucleotídeo específico, você consegue, então, ao agrupar diferentes desses talhes ali acoplados, ainda àquela FOC1, você consegue melhorar a especificidade do seu sistema de maneira a ter uma alta eficiência no corte. Então, esse sistema aqui apresenta uma alta eficiência. Então, isso já é descrito há um tempo, né? Desde já da década de 2000 já se trabalhava com isso. Só que todos os sistemas aqui envolvem manipulação de proteínas, né? Você tem que agrupar proteínas para realizar esse corte. Então, com a descrição do sistema CRISPR-Cas, a edição genômica se popularizou. Por quê? Porque aqui, em vez de ter uma nuclease associada a domínios proteicos, você passa a associar ela a um RNA, ou seja, a um ácido nucleico. E qual é a vantagem disso? Porque esse RNA ele pode funcionar como guia para a sua nuclease, direcionar a sua nuclease para o seu sítio-alvo. Mas vocês vão falar, aqueles domínios lá funcionais, o talhe ou o dedo de zinco, eles também vão direcionar a sua nuclease para o seu sítio-alvo. Qual é a grande vantagem do sistema CRISPR-Cas, então, que tornou ele tão popular? Porque é muito mais fácil você manipular ácidos nucleicos para direcionar para o seu sítio-alvo do que manipular proteínas. Então, o uso de um RNA como guia, em vez de uma proteína como guia, facilita e muito a alteração na especificidade do sistema. Então, você consegue... foi criado então um sistema que permite que você direcione isso para vários lugares diferentes de maneira relativamente fácil, que você precisa de pouca expertise para fazer diferentes sistemas que direcionem para diferentes sítios do DNA. Então, esses primeiros sistemas aqui, por utilizarem sequências peptídicas para reconhecimento do DNA, acabaram sendo suplantados pelo CRISPR-Cas. Por quê? Porque apresenta uma diferença muito grande no custo, no tempo e na expertise necessária para a criação dos seus sistemas de edição. Então, para você manipular a proteína, você precisa de uma base muito maior, enquanto o sistema CRISPR-Cas, qualquer um poderia teoricamente fazer. Tanto que existem pessoas vendendo isso para você fazer em casa. Obviamente, isso não é algo seguro, tem vários problemas, mas é algo que você não precisa ter uma base científica para fazer, só precisa seguir ali uma receita e você conseguiria fazer isso em casa. Então, esse sistema CRISPR-Cas tem um custo-benefício muito grande. Então, ele tem sido descrito no início da década de 2010, né, por volta de 2011, 2012, você agregou muito a técnica de edição de genomas, popularizando muito isso e permitindo, então, um boom de pesquisas nesse assunto. Tanto que isso gerou, esse ano, um prêmio Nobel de Química para as pesquisadoras que descreveram essa técnica pela primeira vez. E vocês veem cada vez mais isso sendo falado, inclusive na mídia ou em filmes, séries, né, agregando esse conceito, né, na engenharia genética. Então, sabemos ainda pouco sobre isso, pouco sobre o potencial dessa técnica. Com certeza ainda tem muita coisa pela frente, vindo aí pela frente, mas isso então é a base que vocês precisam entender para saber um pouco, né, da edição de genomas. Então, vou falar um pouco mais sobre o sistema de CRISPR mais para frente, mas antes disso eu queria, na próxima aula, então, falar sobre como que foi criada essa técnica. Tudo isso partiu, então, de um sistema descrito em bactérias, né, o sistema CRISPR. Então, na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos então falar um pouco sobre esse sistema em bactérias, tá ok? Nos vemos lá então.